Olá, eu sou o professor Alessandro Dantas e hoje eu venho falar de um tema super interessante a respeito de concursos públicos, que é uma derivação do ponto da aprovação do candidato no concurso, porém fora do número de vagas, e até que ponto ele tem direito a ser nomeado, até que ponto ele tem direito a ser contratado. Bom, a primeira coisa é o seguinte: os candidatos aprovados dentro do número de vagas, eles já têm direito a serem nomeados, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, portanto com força vinculante, neste sentido. Agora, o candidato aprovado no cadastro de reserva, em regra, ele não tem direito a ser nomeado. Mas em regra, quando eu digo em situações de normalidade, ou seja, a administração não está precisando. Caso ela esteja precisando, e ela demonstre isso pode ser demonstrado de várias maneiras, aí aquela expectativa de direito do candidato, ela passa a se transformar num direito subjetivo à nomeação. Muito bem, existe essa situação, essa necessidade surgindo por preterição, que pode ocorrer por terceirização, contratação de temporários, servidores de desvio de função, vacância de cargo, uma série de fatores. Mas uma situação bem interessante é o seguinte: professor, vamos supor que determinado órgão público, determinada autarquia, enfim, determinada entidade, fez um concurso público para X vagas mais cadastro de reserva. A maioria era cadastro de reserva. E aí eu chamei alguns candidatos aprovados, Só que ficou restando uma gama de aprovados em cadastro de reserva. A pergunta é: caso haja uma redistribuição, ou seja, eu vou extinguir um órgão e eu quero pegar aqueles cargos e levar ele para esse outro órgão em que tem um concurso com prazo de validade aberto, isso configuraria uma preterição? Segunda pergunta: caso seja extinta uma estatal, ou caso, na verdade, ela diminua a sua atuação por privatizar determinadas áreas. Nesse caso, vou inchar determinada estatal. E aí essa quantidade de pessoas talvez não mais seja interessante para aquela estatal. Eu poderia ceder esse pessoal para uma entidade, um órgão do poder público? Eu poderia ter essa cessão permanente? Bom, muito bem. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: existem vagas, existem cargos vagos nesse local para onde você fez o concurso público? Existe. Então esse é o passo número 1. Existem cargos vagos. Como é que eu vejo isso, professor? Você vai entrar lá no site e verificar se lá consta o número de cargos e quantos estão efetivamente providos. Caso lá não esteja, você tem que pegar a legislação, porque o cargo é criado por lei. Então a lei vai dizer quantos cargos existem naquele quadro, naquele órgão. E aí você tem que entrar no portal Transparência e lá você vai saber quantas pessoas estão atualmente trabalhando. E aí você vai fazer a matemática e você vai saber, de fato, quantos cargos estão efetivamente providos. Então, partindo do pressuposto que eu tenho vários cargos vagos, tenho dinheiro para poder nomear, mas eu não estava nomeando, a primeira questão é: poderia deixar de nomear essas pessoas para receber pessoas de outros órgãos a título de redistribuição? Até poderia, A Lei 8.112, por exemplo, prevê, mas desde que eu tenha preenchido os requisitos previstos no artigo 37 desta lei. Tem que ser funções de semelhantes complexidade, valores, ou seja, não pode ser uma função completamente distinta. Então, se for algo muito parecido com o que era lá, daria. Agora, se for algo distinto, ou seja, lá eu trabalhava, por exemplo, como analista, fazia serviço burocrático. Aí eu vou para determinado órgão e trabalho no exercício do poder de polícia. Atividade totalmente distinta. Neste caso, eu fiz a redistribuição do cargo, porque o que vai é o cargo. E essa pessoa vai junto. Mas, na verdade, essa pessoa ela não está exercendo a função do cargo. Ela está em desvio de função, exercendo uma outra função e, consequentemente, preterindo o candidato aprovado no concurso público. O outro ponto é o seguinte: em caso de cessão, seja pelo motivo que for, cedeu, está valendo? A cessão é um instituto permitido.
Mas o nome já fala, a sessão ela não é permanente, porque para você ficar permanentemente em um órgão público, em um cargo público, você tem que ser aprovado em concurso público. Então, se você não foi aprovado em concurso público, você não tem a garantia da permanência. Você não tem a fixação no cargo, que só o cargo efetivo vitalício tem. Então, a partir do momento que eu cedo, é por tempo determinado. E a partir do momento que eu cedo por tempo indeterminado, isso significa que eu estou suprindo uma necessidade permanente de uma maneira precária, via cessão, via requisição e via diversas outras maneiras ilegais. E isso também convola, isso aí também transforma o direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. Então são pontos importantes porque isso aí acontece no nosso dia a dia. É muito comum ocorrer essas mudanças estruturais, principalmente quando ocorrem alterações de governo. E aí eu quero mudar a máquina pública e, consequentemente, eu vou mudar a vida e a rotina dessas pessoas. Só que a gente tem que pensar e lembrar que existem, né, regras constitucionais que precisam ser observadas. E muitas vezes, nessa mudança política, eu acabo ferindo direitos de candidatos aprovados e eles não sabem disso. E agora que eu estou passando essa dica para vocês, caso alguém se sinta lesado, caso alguém se veja numa situação parecida, saiba que é possível, que você tem base para poder ajuizar uma demanda, buscar os seus interesses. É claro que tudo depende da estratégia, como você vai trabalhar, tudo depende da maneira como você vai produzir a prova. Por isso é muito importante você ter um profissional bom ao seu lado, de confiança, e acompanhar o trabalho dele para que vocês dois juntos possam desenvolver o trabalho em primeira qualidade. Então isso é muito importante. Espero que essa mensagem, essas dicas sejam interessantes para vocês e vocês possam utilizá-las na prática. Um grande abraço e até a próxima.